Há uma razão pela qual algumas pessoas permanecem inabaláveis, não importa o que aconteça. O mundo lança o caos sobre elas. Pessoas as insultam, planos desmoronam, contratempos as atingem um após o outro, e ainda assim, elas permanecem firmes, como se estivessem intocadas pela tempestade. O que elas sabem que você não sabe? A maioria das pessoas passa pela vida reagindo a tudo. Se alguém as corta no trânsito, a raiva surge instantaneamente. Se um colega de trabalho faz um comentário passivo-agressivo, o humor delas se destrói. Se um estranho as olha de forma estranha, a dúvida começa a tomar conta. Mas e se você pudesse se libertar de tudo isso? E se nada, nenhuma pessoa, nenhuma situação, nenhuma força externa, tivesse o poder de afetá-lo novamente? Carl Jung acreditava que a maioria das pessoas são prisioneiras de suas próprias reações. Elas pensam que o mundo está fazendo algo contra elas, quando na verdade estão apenas refletindo aquilo que ainda não dominaram dentro de si mesmas. Eis a verdade: nada pode afetá-lo, a menos que encontre algo dentro de você ao qual possa se prender. Se alguém o chama de estúpido e você sente raiva, é porque uma parte de você teme que isso possa ser verdade. Se alguém o ignora e você se sente magoado, é porque uma parte de você ainda busca validação externa. É por isso que duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. Nunca se trata do que acontece, mas do que está acontecendo dentro de você. Você pode chamar isso de trabalho com a sombra. O processo de tornar o inconsciente consciente, de reconhecer que toda irritação, frustração e gatilho emocional são, na verdade, mensagens vindas de dentro. A maioria das pessoas foge desses gatilhos. Elas tentam silenciá-los, ignorá-los, culpar o mundo por fazê-las sentir dessa forma. Mas aqueles que realmente despertam percebem algo revolucionário. O mundo externo não é nada além de um reflexo do seu mundo interno. No momento em que você entende isso, desbloqueia algo poderoso: a capacidade de controlar sua realidade ao dominar a si mesmo. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não quer ouvir isso. Elas preferem acreditar que é culpa do chefe, do ex-parceiro, das circunstâncias ou até do azar. É mais fácil acreditar que a vida é injusta do que aceitar que talvez você mesmo esteja dando poder a tudo isso. Mas para aqueles que estão dispostos a olhar mais fundo, que estão dispostos a parar de culpar e começar a observar, um nível totalmente novo de liberdade se torna possível. E o melhor de tudo, quando você para de reagir, você para de ser controlado. Você não precisa evitar pessoas negativas. Você não precisa controlar situações. Você simplesmente se torna imune. Não indiferente, não sem emoções, mas completamente intocável. A ilusão do controle e a liberdade de deixar ir. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando controlar coisas que nunca foram feitas para serem controladas. Elas querem que as pessoas gostem delas. Querem que a vida seja previsível. Querem que tudo aconteça da maneira como imaginaram. E quando isso não acontece, elas sofrem. Ficam com raiva quando são desrespeitadas. Sentem-se traídas quando a vida não segue seus planos. Levam tudo para o lado pessoal, como se o universo tivesse decidido testá-las cruelmente. Mas eis a verdade: nada neste mundo está realmente sob o seu controle, exceto uma coisa: sua percepção. Carl Jung entendeu algo que a maioria das pessoas nunca percebe. O mundo fora de você é neutro. Ele não é bom nem ruim, gentil nem cruel. Ele simplesmente é. A única coisa que faz parecer positivo ou negativo é o filtro através do qual você o enxerga. Pense nisso. Duas pessoas podem passar pela mesma experiência: um término de relacionamento, uma perda financeira, um fracasso. Uma delas entra em espiral de autodestruição, convencida de que perdeu tudo. A outra enxerga isso como uma lição, uma oportunidade de crescimento, um caminho para algo melhor. A diferença? A percepção. Jung disse uma vez: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Isso significa que, enquanto você não estiver consciente das histórias que conta para si mesmo sobre as pessoas, sobre o sucesso, sobre o seu próprio valor,
continuará reagindo cegamente, acreditando que a vida está acontecendo com você, quando na verdade, tudo está acontecendo por causa de você. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Quanto mais você tenta controlar o mundo externo, mais poder você dá a ele sobre você. No momento em que você precisa que alguém o respeite, essa pessoa tem poder sobre você. No instante em que você precisa que uma situação aconteça de determinada forma, essa situação passa a controlá-lo. No momento em que você precisa que a vida seja justa, você se prepara para a decepção. Mas quando você abandona a ilusão do controle, tudo muda. De repente, você está livre. Livre da necessidade de aprovação, livre do medo do fracasso, livre do esforço exaustivo de tentar fazer o mundo se curvar às suas expectativas. Pense nisso. As pessoas que são verdadeiramente intocáveis na vida não são aquelas que controlam tudo. São aquelas que dominam a si mesmas. São as que permanecem calmas na tempestade, inabaláveis diante do caos, indiferentes a insultos, destemidas diante da incerteza. Elas sabem algo que a maioria das pessoas não sabe. O controle é uma ilusão, e no momento em que você para de persegui-lo, você se torna verdadeiramente poderoso. E aqui está o paradoxo. Quando você para de precisar que as coisas aconteçam do seu jeito, elas frequentemente acontecem. Quando você para de temer o que os outros pensam, você naturalmente se torna mais confiante. Quando você para de correr atrás do sucesso por desespero, as oportunidades começam a surgir sem esforço. Quando você para de resistir à vida e começa a fluir com ela, tudo parece se encaixar. Isso não é apenas filosofia, é neurociência. Estudos em psicologia cognitiva mostram que, quanto mais obcecamos em controlar algo, seja uma pessoa, um resultado ou até mesmo nossos próprios pensamentos, mais criamos resistência. É por isso que pessoas desesperadas por amor acabam afastando-o. É por isso que aqueles que têm medo do fracasso se sabotam. É por isso que aqueles que se agarram ao controle acabam se sentindo os mais impotentes. Então, a pergunta é: você está vivendo em reação ou está no controle da sua percepção? Porque uma vez que você percebe que nada fora de você tem poder sobre você, a vida começa a parecer um jogo completamente diferente. A mente intocável. Como permanecer inabalável diante de qualquer coisa. Imagine a seguinte situação. Você está andando na rua, cuidando da sua própria vida, quando de repente alguém grita um insulto para você. Talvez essa pessoa o chame de tolo, fraco, ou diga que você nunca chegará a lugar nenhum. Agora, pause por um segundo. O que acontece dentro de você nesse momento? A maioria das pessoas reagiria imediatamente. Ficariam na defensiva ou se sentiriam feridas. Suas emoções tomariam conta antes mesmo de terem tempo para pensar. O coração aceleraria, a raiva surgiria ou a pessoa começaria a repetir o insulto na mente, alimentando sua frustração. Agora, imagine uma resposta diferente. Absolutamente nada. Nenhuma reação. Nenhum pico emocional. Apenas a calma percepção de que isso não tem nada a ver comigo. Isso é o que os estoicos, mestres do Zen e até Carl Jung compreenderam profundamente. Nada fora de você tem o poder de perturbá-lo, a menos que você dê permissão. Mas vamos mais fundo. Por que a maioria das pessoas se afeta tanto? Porque elas estão identificadas com um falso eu, uma construção mental frágil baseada em opiniões, validação e apego a resultados. É por isso que reagem tão fortemente quando são desafiadas. Não é apenas um insulto. É uma ameaça à identidade delas. Jung falava sobre o eu sombra, a parte oculta de nossa psique que abriga todos os medos, inseguranças e feridas não resolvidas que nos recusamos a enfrentar. Quando alguém desperta uma reação emocional em nós, essa pessoa não está criando dor, mas revelando uma dor que já estava lá. Pense nisso. Se você estivesse verdadeiramente em paz consigo mesmo, um insulto de alguém não significaria nada. Seria como gritar para uma montanha. As palavras apenas ecoariam de volta, sem resposta. Então, a verdadeira questão é: por que você está reagindo? Se alguém o chama de fracassado, isso lhe atinge porque, no fundo, você teme que possa ser verdade? Se alguém o desrespeita, isso o enfurece porque você anseia por reconhecimento? Se as coisas não acontecem como você quer, você entra em desespero porque está apegado a um resultado específico? O problema não está no mundo. O problema está na forma como você se enxerga.
O verdadeiro poder não está em silenciar o mundo, evitar críticas ou eliminar problemas. Está em desenvolver uma mente inabalável, uma mente que não precisa de validação externa, que não desmorona diante de obstáculos, que compreende que todo controle começa e termina na percepção. Isso não é apenas filosofia. É condicionamento psicológico. Estudos mostram que a reatividade emocional é um hábito. O cérebro desenvolve caminhos neurais que reforçam reações, o que significa que, quanto mais você permite que o mundo externo controle suas emoções, mais automático isso se torna. Mas aqui está a boa notícia. Você pode reprogramar isso. Neurocientistas descobriram que, por meio da atenção plena, da reestruturação cognitiva e da exposição ao desconforto, você pode literalmente treinar seu cérebro para ser menos reativo ao longo do tempo. Insultos deixam de afetá-lo. Fracassos não o definem. A incerteza não o assusta mais. Nesse ponto, você se torna intocável. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Há algo estranho na natureza humana. As pessoas acreditam que estão reagindo ao mundo, mas, na realidade, estão reagindo a si mesmas. Imagine a cena. Alguém o insulta. As palavras atingem você como uma lâmina afiada. Mas pause por um instante. Onde exatamente você sente a dor? Ela não está nas palavras. Ela está no significado que você atribuiu a elas, nas feridas ocultas que elas tocam, nas histórias que você carrega no seu subconsciente. Carl Jung compreendia isso profundamente. Ele disse uma vez: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Essa é a verdade brutal que a maioria das pessoas não quer aceitar. Nada fora de você tem poder sobre você, a menos que você dê esse poder. Pense nisso como um espelho. Se o seu reflexo no espelho de repente franzisse a testa para você, você não ficaria com raiva do espelho. Você perceberia que ele apenas reflete o que você está fazendo. No entanto, quando a vida faz o mesmo, quando as pessoas provocam emoções em nós, reagimos como se o espelho fosse o culpado. Apontamos dedos, exigimos que os outros mudem em vez de percebermos que tudo não passa de uma projeção do nosso mundo interior. A verdadeira questão é: por que damos tanto poder às coisas externas? A resposta é simples: apego. Quando sua identidade está atrelada a coisas externas, opiniões, validação, resultados, você sempre estará à mercê delas. Mas e se você simplesmente parasse de jogar esse jogo? E se, em vez de reagir, você se tornasse aquele que observa? O desapego não significa se tornar insensível. Significa se tornar intocável. Trata-se de perceber que você não é suas emoções. Você é a consciência por trás delas. Pense em uma tempestade. Ela se intensifica, os raios cortam o céu, o vento uiva, mas acima de tudo isso, o céu continua intocado. Você é o céu, não a tempestade. É por isso que o maior poder não está em controlar o mundo, mas em controlar sua percepção dele. E aqui está a melhor parte. Quando você para de reagir, você começa a controlar a realidade em si. As pessoas percebem isso. Elas não conseguem desestabilizá-lo, não conseguem manipulá-lo, não conseguem influenciar sua paz, porque agora você é dono da sua própria energia. Então, a questão é: como entrar nesse estado de presença intocável? Isso é exatamente o que vamos explorar a seguir. Como então você entra nesse estado de presença intocável? Tudo começa com uma mudança radical na consciência. Entender que você nunca reagiu ao mundo, mas sim à interpretação que sua mente faz dele. Pense nisso. Duas pessoas podem passar pela mesma situação e sair dela com emoções completamente diferentes. Alguém esbarra em você na rua. Uma pessoa simplesmente dá de ombros e segue em frente. Outra leva para o lado pessoal e fica remoendo a raiva por horas. O evento é o mesmo, mas a resposta é completamente diferente. Por quê? Porque a reação nunca foi sobre o evento em si, mas sobre a percepção da mente sobre ele. Carl Jung frequentemente falava sobre o eu sombra, as partes inconscientes da nossa psique que reprimimos, as feridas que escondemos, as emoções que rejeitamos. E, no entanto, são exatamente essas coisas que nos controlam. Por que certas palavras nos atingem profundamente? Por que algumas pessoas nos irritam tanto?
porque elas pressionam partes de nós que ainda não enfrentamos completamente. Se alguém consegue manipular suas emoções facilmente, é porque essa pessoa está segurando um pedaço de você que você ainda não reconheceu como seu. O segredo para se tornar inabalável não está em suprimir emoções, mas em reconhecê-las completamente e tirar seu poder. Em vez de lutar contra seus gatilhos, estude-os. Em vez de culpar os outros por provocarem emoções em você, pergunte-se: que parte de mim está sendo exposta aqui? Imagine um tabuleiro de xadrez. A maioria das pessoas vive como as peças do jogo, reagindo a cada movimento, sendo pegas na dinâmica da partida. Mas a verdadeira maestria está em se tornar o jogador, aquele que vê o tabuleiro inteiro. Melhor ainda, torne-se aquele que observa o jogo de cima, enxergando todos os movimentos antes que aconteçam. Isso é o verdadeiro desapego emocional. Não significa insensibilidade, mas maestria. Você não ignora suas emoções, você as entende tão profundamente que elas não têm mais controle sobre você. Você se torna um observador, em vez de um prisioneiro de suas próprias reações. E aqui está a parte mais fascinante. Quando você para de reagir, o mundo começa a responder a você. As pessoas percebem sua mudança de energia. Você deixa de buscar validação e, de repente, os outros começam a buscá-la em você. Você para de reagir à negatividade, e ela perde o controle sobre você. Você deixa de ser um fantoche do mundo, e se torna aquele que puxa as cordas. A chave para isso é a autoconsciência em tempo real. A cada momento, você tem duas escolhas: reagir de forma automática ou observar conscientemente. Da próxima vez que alguém tentar provocá-lo, preste atenção naquele breve instante antes da sua reação. Sinta o gatilho surgindo, mas, em vez de agir impulsivamente, apenas observe, como um cientista analisando um experimento. Distante, curioso. Esse é o momento de poder. Mas como afiar essa habilidade até que ela se torne algo natural? É exatamente isso que vamos aprofundar a seguir. O momento em que você para de deixar o mundo puxar suas cordas é o momento em que você retoma o controle. Domine suas reações e você dominará sua realidade. Se isso ressoou com você, deixe um comentário abaixo. Qual foi seu maior insight? E se estiver pronto para continuar expandindo sua mente, curta esse vídeo e se inscreva para não perder o que vem a seguir. Vejo você no próximo.